Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar falando sobre a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu adiar a decisão da liberdade do ex-ministro José Dirceu. Agora a gente vai ter que aguardar um pouco mais, só que essa prisão ela representa muito na Lava Jato, né? É simbólico, é emblemático o processo que envolve o ex-ministro José Dirceu. Aliás, os processos. Havia a expectativa que ontem ele poderia ser solto, porque há, na construção de alguns raciocínios dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, a ideia de que não pode ter prisões muito demoradas no processo da Lava Jato. Quem externa com mais veemência essa posição, inclusive, é o ministro Gilmar Mendes. O ministro Fachin não concedeu a soltura de José Dirceu, porém, a segunda turma, que tem 5 ministros, decidiu julgar nesses próximos dias. Registre-se, em termos processual, José Dirceu não está apenas na Lava Jato. Ele já foi condenado, inclusive, no Mensalão. A gente viu aquele processo todo lá no Supremo Tribunal Federal. Ele foi preso, depois conseguiu ser solto, e leu muito, escreveu, teve um bom comportamento, trabalhou para reduzir a pena, estava em liberdade, mas a Lava Jato constatou que, mesmo tendo sido condenado no Mensalão, o ex-ministro José Dirceu participou também de alguns crimes, né, na Lava Jato. E ele já foi condenado, inclusive, pelo juiz Sérgio Moro. Então é muito polêmica essa situação, porque desses que foram presos da Lava Jato e do Mensalão, talvez José Dirceu tenha sido o que mais dias passou preso, mas ele está nos 2 processos. Por exemplo, em relação à Lava Jato, ontem o Supremo decidiu soltar o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, e aquele empresário amigo do Lula, o Zé Carlos Bunlai. Eles já vão responder o processo em liberdade. Passaram vários meses presos, é bem verdade, mas já conseguiram a liberdade. Nesse momento em que a Lava Jato avança para todos esses processos já terem as decisões do juiz Sérgio Moro, vai se transferir naturalmente a expectativa em relação a esses processos em 2 lugares. O primeiro deles é a segunda instância. Sendo condenados muitos deles na segunda instância, aí já vai ter a consolidação de não ter mais liberdade, nem se questiona isso, começar a cumprir pena, no caso de políticos perderem a elegibilidade, ficarem inelegíveis, né? E também no outro lugar, que é o Supremo Tribunal Federal. Há uma constatação, uma comprovação que os processos com o juiz Sérgio Moro estão, como disse até o ex-ministro Pallotti, né, indo com celeridade. Se questiona muito a morosidade do Supremo Tribunal Federal. E ninguém sabe ainda se vai ser com celeridade, normalidade ou morosidade a tramitação desses processos na segunda instância. Mas a opinião pública e os meios de comunicação têm a responsabilidade de mantê-los, eu não diria em evidência como pressão, mas em evidência para que não comecem a ficar sendo esquecidos e situações, desdobramentos equivocados não venham a acontecer. Eu tenho certeza que isso é importante, porque ontem a gente teve um embate também no Supremo Tribunal Federal, num outro processo polêmico que julgou se continuaria solto ou voltaria a ser preso o goleiro Bruno, que era do Flamengo. O ministro Marco Aurélio, que tinha decidido soltá-lo, argumentou que o Supremo Tribunal não poderia funcionar sob pressão da opinião pública e ter que prender o goleiro Bruno por conta da pressão, que foi muita, a gente sabe disso, né? Mas o ministro Fux disse não, o crime de Bruno é um crime hediondo, ele não pode ser solto. A gente sabe que é um crime hediondo, o crime que envolve o goleiro Bruno. Mas ainda há dúvida se corrupção deveria ser catalogado como crime hediondo ou não. Para mim, considerando-se esse maior escândalo
de corrupção do Brasil e talvez um dos maiores do mundo, da história da humanidade, pode levar também a determinada, não é, atuação em termos de corrupção, como, por exemplo, a reincidência, se considerar também um crime hediondo.